noite, meus amados. Espero que todos estejam bem. Gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão bíblica de hoje, que nós temos como tema, na verdade nós vamos abordar a cristologia no Evangelho de João. Mas antes de darmos início, peço a todos, aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, que se inscrevam, ative o nosso sininho e nos ajude então a transmitir essa mensagem para todas as pessoas que tanto precisam. Vamos iniciar o nosso vídeo então de hoje, falando sobre cristologia no Evangelho de João. Isso mesmo. Meus irmãos, antes de iniciarmos, é interessante nós sabermos, até mesmo a nível de curiosidade, isso mesmo. João, ele usa o nome Jesus mais do que qualquer outra pessoa do Novo Testamento, isso mesmo. Ele chega a citar o nome Jesus 244 vezes. Em Marcos, por exemplo, Jesus é citado 82 vezes, Lucas 88, Mateus 152 vezes. E Paulo, em todas as suas cartas, chega a citar o nome Jesus 213 vezes. Iniciando então, de modo mais central a respeito da cristologia, como que João apresenta Jesus, é interessante que Jesus ele é apresentado neste evangelho como o Logos. Isso mesmo. E é somente neste evangelho, observem isso, que João ele se refere a Jesus como o Logos, ou seja, o Verbo, a palavra. É bem desta forma. Por quê, João ele fala do Logos da seguinte maneira. Ele diz o seguinte, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso está logo no seu versículo de número 3. Ou seja, Deus ele criou todas as coisas animadas e inanimadas por meio do Logos. É bem dessa forma. Embora o verbo seja distinto de Deus, a obra que ele realiza não é outra senão a obra de Deus. Então, entendamos o que com isso? Que as duas divindades participam de uma mesma obra divina, Jesus e o Pai. Mas é interessante nós observarmos o seguinte, que João, no seu capítulo 1, versículo 1, lá ele deixa bem explícito, da seguinte maneira, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em primeiro lugar, quando se refere no princípio, nós podemos observar que ele se remete para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas aqui, especificamente aqui, principalmente aqui, não vai nos indicar o princípio da criação como no Gênesis. Observem isso. Na verdade, ele vai se referir ao período antes da criação. E é uma designação qualitativa do tempo temporal, da esfera de Deus. No princípio, o verbo era, vai nos indicar, na verdade, a
pré-existência eterna do Logos. É bem dessa forma. Em segundo lugar, observamos que o Logos, ele estava com Deus. O estava com, né? Estava com Deus vai nos indicar o quê? Vai indicar uma comunhão pessoal. Isso mesmo. O Logos estava com Deus nos indica então essa questão de comunhão pessoal. Havia uma comunhão. Há uma comunhão entre Deus, o Pai, e Jesus, o Filho. Uma comunhão pessoal. Em terceiro lugar, o Logos, ele era Deus. Por quê? Porque João ele vai afirma da seguinte maneira. Ele afirma a total divindade da palavra, mas vai deixar explícito que Deus engloba mais do que a própria palavra. Porque João ele se expressa da seguinte maneira, dizendo que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E dessa forma nós conseguimos ver a sua glória. Essa glória como a do unigênito do Pai. João, dentro deste ponto, ele fala o quê? Ele vai falar da encarnação do Logos. Esse Logos, né? A palavra, o verbo, que se fez carne. Então, aqui não há dúvidas que ele se fez humano. Ou seja, o Logos se tornou o que ele não era, mas sem deixar de ser o que ele era. Ou seja, ele se tornou o que ele não era, humano, mas não deixou de ser o que ele era, ou seja, Deus. Bem dessa forma. Se tornou humano, mas sem perder o que? A sua essência divina. É mais ou menos dessa forma. O Logos, ele habitou entre nós. O verbo habitou, entendam da seguinte maneira. Ou melhor, entendam de forma literal mesmo. No sentido de armou, habitou a sua tenda. Esse sentido está relacionado ao substantivo tenda, tabernáculo, ou seja, o lugar da presença e da glória divina a glória divina entre os israelitas. E vocês podem depois observar, leiam lá, deixo como indicação para vocês. Lá, leiam depois lá em Êxodo 25, capítulo 25, do versículo 8 ao versículo 9. Então, o que João está querendo dizer aqui, né, a respeito disso? Que no passado, entendamos isso, no passado, Deus, ele esteve presente entre seu povo no tabernáculo, bem desta forma. Isso lá, nós observamos isso quando nós nos remetemos ao Antigo Testamento. Mas agora, João está querendo dizer o seguinte, que ele estabeleceu a sua habitação entre seu povo na pessoa de Jesus. Bem desta forma. Então, no passado, Deus ele esteve presente no meio do povo, né, no tabernáculo. E agora, João vai dizer o seguinte, que essa presença do Pai agora se faz presente, se faz realidade no meio do seu povo, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo.
João, continuando, né, ele diz de forma bem clara: nós vimos a sua glória e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Isto é, eles, na verdade, né, o que João está querendo dizer é o seguinte, que foi possível enxergar na vida e na obra de Jesus a expressão perfeita da presença e do poder de Deus e o poder de Deus. A glória manifestada na palavra encarnada é o tipo de glória que um pai concede ao filho unigênito. Logo, então, entendamos o quê? Que a glória de Deus que João e seus amigos viram na palavra se tornou carne. Que coisa interessante. A glória, o poder de Deus que era visto na palavra, agora se tornou carne, ou seja, na própria pessoa de Jesus. Nós devemos levar em consideração que Jesus, ele é o Filho de Deus. É isso que João quer afirmar. É isso que ele quer que nós entendamos no seu Evangelho. Que Jesus é o Filho de Deus. Não no sentido de ser criado ou nascido. Mas, observem isso, no sentido de ter um relacionamento com o Pai. Este relacionamento de pai e de filho. É desta forma que João ele nos mostra, né, quem é Jesus. Como que ele se relaciona com Deus. Se relaciona como filho e pai. Um relacionamento em comunhão. E aí, entendemos o quê? Que o termo unigênito, né, isto é, gerado, é para que nós observemos o quê? Que ninguém jamais pode reivindicar o título de filho de Deus. Este título é de Jesus. E aí, entendamos algo ainda mais a respeito disso. Que o estar cheio de graça, o ser cheio de graça, na verdade. A graça em si é o quê? É porque quando Jesus ele falava, né, suas mensagens, elas eram transmitidas, na verdade, cheias de favor imerecido aos culpados. Quando, por exemplo, ele se referia, falava com os publicanos, com os pecadores. Então, observamos que ele mesmo, porque ele mesmo era a realidade final em contraste, na verdade, com as sombras daqueles que o precederam. Uma realidade totalmente diferente. Porque Jesus se fez humano, mas não perdeu a sua divindade. Jesus, então, não nasceu como eu, como você, por meio do pecado, que foi gerado lá no livro de Gênesis capítulo 3. Jesus não. Jesus era sem mancha nenhuma. Jesus era puro. E aí, irmãos, eu queria também, né, para não se prolongar muito neste vídeo, gostaria de se referir também a um ponto muito importante, que é quando Jesus ele afirma, né, e aí nós vemos aqui no Evangelho, ele usa a frase eu sou, né. As afirmações eu sou, é interessante nós observarmos que nós vemos esta frase aqui somente neste Evangelho de João. Quando Jesus ele dá declarações absolutas e também ao mesmo tempo metafóricas, quando ele diz eu sou. E aí podemos nos remeter a alguns textos, por exemplo, quando ele diz eu sou o pão da vida. Aí nós vemos isso na onde? Em João 6:35. Depois ele diz também eu sou a luz do mundo, lá em João 8:12. Depois ele também diz eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, versículo 7.
Eu sou o bom pastor, capítulo 10, desculpe, capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, 11:28. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um evangelho muito conhecido, né? Muitos citam este texto, João 14:6. E por último, eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, versículo 1. Então a afirmação eu sou, na verdade, vai refletir a autoidentificação de Deus a Moisés, quando nós, por exemplo, vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 3:14. Mas aqui nós observamos o quê? Que Jesus, ele fala de maneira cômoda ao que eu sou. Está afirmando que ele é Deus. E também afirma ter autoridade de exercer os poderes e as prerrogativas de Deus. Ele diz, eu sou. Afirmando isso. Então eu sou, né? Nos remete o quê? A uma afirmação da divindade de Deus. Está mostrando para nós que Deus é uma divindade, quem ele é. Depois João fala, né, a respeito de Jesus como o enviado. Então o evangelho aqui, né, por exemplo, ele vem enfatizar que Jesus ele foi enviado, né? Então nós, na verdade, nós temos que crer que ele foi enviado pelo Pai, ou seja, por Deus. E aí, né, João fala sobre isso, está no capítulo 5, versículo 36. Diz o seguinte, que o envio de Jesus fundamenta-se principalmente, observe isso, no amor de Deus e o seu propósito, que tem como seu propósito, na verdade, a salvação do mundo. E simplesmente por isso, claramente por isso. Jesus ele foi enviado, né, tendo como fundamento o quê? Tendo como propósito Deus, a salvação do mundo. Por isso que Jesus veio. Observe isso. Quando Jesus mesmo fala, desculpa, quando o texto vai nos dizer, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que ele, para que você pudesse ser salvo. João 3:16. Então, o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo, como nós vamos mostrar, na verdade, tem um propósito divino, um propósito do Pai, que é a minha salvação, a salvação basicamente por Irmãos, tinha bem mais coisas para estar falando ainda, mas espero que vocês tenham entendido. Eu não quero me prolongar muito no vídeo, também quero deixar um gostinho. Então, você quer continuar, quer aprender juntamente comigo, e vamos juntos levar essa mensagem. Espero vocês no próximo vídeo, então, para que nós possamos, então, aprender mais com a palavra de Deus. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Até o próximo vídeo. E não esqueça, ative nosso sininho, que sempre que sair um vídeo novo aqui, vocês serão notificados. Fiquem com Deus, um abraço, até mais.